Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 28 de dezembro de 1911. Mongólia declara independência e inicia regime teocrático. Em 1911, os Khalkhas da Mongólia Exterior declaram sua independência da dinastia Qing chinesa e instauram um regime teocrático, sob a liderança do oitavo Jebitsudamba como Bongo Khan, ou Santo Imperador. O fato marcou o início do período chamado Khanato de Bogd, mais conhecido como a Mongólia Teocrática. 3 correntes históricas trabalharam durante este período. A primeira foi a dos mongóis que se esforçaram para formar um estado independente e teocrático que abraçaria a Mongólia Interior, também conhecida como Pan-Mongólia. A segunda foi a determinação da Rússia czarista de atingir um duplo objetivo em estabelecer a sua própria esfera de influência no país, mas, ao mesmo tempo, garantir a autonomia da Mongólia, não uma independência dentro do Estado chinês. O terceiro foi o último sucesso dos chineses, com a eliminação da autonomia e restauração da soberania chinesa no país. A Mongólia é um país sem costa, localizada na Ásia Oriental e Central. Faz fronteira com a Rússia ao norte e com a República Popular da China ao sul. Leste e oeste, seu ponto mais ocidental é a mais de 38 quilômetros da ponta leste do Cazaquistão, Ulaanbaatar, a capital e lar de cerca de 38% de sua população. O sistema político vigente é de uma república parlamentarista desde 1990, pluripartidário e com eleições diretas. A área do que hoje é a Mongólia foi governada por diversos impérios nômades, incluindo Xiongnu, Xianbei, Houran, Khognat e outros. A região correspondente à Mongólia atual foi ocupada por diversos tribos nômades. Segundo relatos chineses, esses tempos remontam a séculos antes de Cristo. Os hunos, aparentemente, migraram para o oeste a partir das estepes da Mongólia. Os turcos surgem nos relatos chineses como nômades vindos do norte. Nos séculos seguintes, os turcos migram para o oeste, ocupando áreas da Ásia. Mas algumas tribos permanecem no leste da Mongólia. Entre os séculos 9 e 12, um líder tribal chamado Kabul Khan reuniu as tribos mongóis contra a China controlada pela dinastia Jin, mas foi derrotado e a unidade mongol foi desfeita. No final do século XII, um jovem chamado Temujin unifica algumas tribos mongóis e turcas e venceria outras batalhas, sendo por seus feitos militares aclamado por todos como o Gengis Khan. O Império Mongol foi fundado por Gengis Khan em 1206. Após o colapso da dinastia Yuan, os mongóis voltaram para os seus padrões anteriores. Nos séculos XVI e XVII, a Mongólia ficou sob a influência do budismo tibetano. No final do século XVII, a maior parte da Mongólia havia sido incorporada à área governada pela dinastia Qing. Durante o colapso da dinastia Qing, em 1911, a Mongólia declarou sua independência, mas teve que lutar até 1921 para estabelecer firmemente sua independência de fato, e até 1945 a fim de ganhar reconhecimento internacional. Como consequência, ficou sob forte influência russa e soviética. Em 1924, a República Popular da Mongólia foi declarada e a política mongol começou a seguir os mesmos padrões da política soviética da época. Após o colapso dos regimes comunistas na Europa Oriental no final de 1989, a Mongólia viveu a sua própria revolução, no início de 1990.
que levou a um sistema multipartidário, uma nova Constituição em 1992 e a transição para uma economia de mercado. Com 1.564.116 km², a Mongólia é o 19º maior país do mundo e o menos povoado país independente do planeta, com uma população de cerca de 2,9 milhões de habitantes. É também o segundo maior país do mundo sem costa marítima, depois do Cazaquistão, é claro. O país contém pouquíssima terra arável, sendo a maior parte de sua área coberta por estepes, com montanhas ao norte e ao oeste, e com o deserto de Gobi ao sul. Aproximadamente 30% da população são nômades ou seminômades. A religião predominante é o budismo tibetano, e a maioria dos cidadãos é da etnia mongol, embora cazaques e tuvanos e outras minorias convivam em paz no país, especialmente ao oeste. Cerca de 20% da população vive com menos de $2 por dia. No início do século XX, a recém-formada União Soviética instalou na jovem República Mongol um líder com orientação bolchevique, que lideraria um processo que levaria à instauração de um regime comunista em 1925. A República Popular da Mongólia só foi reconhecida pela China em 1946. As dissensões entre China e Rússia fizeram com que as relações entre China e Mongólia fossem praticamente encerradas até a dissolução do Partido Comunista Mongol e a queda do regime em 1990. Hoje na História. Narração José Igor. Texto original Max Altman. Edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.